Olá, pessoal, boa tarde, boa noite. Olá, Simone, tudo bem com você? Oi, Camille, tudo bom? E você? Tudo bom, tudo ótimo. Que bacana. Hoje vamos ter uma conversa aí bem bacana com a Simone. Simone, você quer se apresentar para o pessoal, falar onde você mora, sua área de formação? Claro. Então, o meu nome é Simone Mols Steidel, eu moro em Florianópolis e de formação básica, né? Eu sou farmacêutica e logo que eu terminei, então, o curso de farmácia, eu já entrei para o mestrado e depois o doutorado. Então, eu tenho o doutorado em neurociências e segui assim uma carreira acadêmica até pouco tempo atrás, né? Então, tinha como função ser professora universitária e trabalhar também com projetos de pesquisa na área da pesquisa básica, né? Então, eu venho dessa carreira acadêmica com foco na pesquisa básica, em neurociências. Legal. Muito bom. Hoje o papo vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre essa migração da Simone para pesquisa clínica, né? E vamos mostrar que sim, há oportunidade de trabalho na pesquisa clínica para profissionais de saúde distribuídos aí por todo o Brasil. Isso é o que nós queremos mostrar hoje, além de outras dicas, né, e caminhos durante essa live. Muito bem. Bom, então vamos às perguntas já, né, Simone? Conte para gente, assim, como é que foi essa sua decisão, né? Você já tinha uma carreira estabelecida na academia, né? Tinha doutorado e tudo mais, né? Já trabalhava na ciência básica. Então, conte para a gente como é que foi essa decisão, né? De migrar aí de carreira, né? E buscar a oportunidade de trabalho na pesquisa clínica. Bom, eu acho que por essência, Camila, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, quando eu entrei no curso de farmácia, na época era uma faculdade de farmácia, eu entrei para um mundo assim que eu desconhecia e que me trouxe assim, que me abriu muitas portas para eu colocar em prática, né, essa minha curiosidade. E entrei já, assim, logo nos primeiros semestres do curso num laboratório, então, de pesquisa básica. E lá naquele começo, isso já faz muitos e muitos anos, né? Eu lembro que o meu sonho, naquele momento que eu entrei, pensando na Simone lá do início da faculdade, né? Era assim, com toda aquela minha ingenuidade da época ainda, né? O meu sonho era, então, como farmacêutica, descobrir um novo medicamento para tratamento da doença de Alzheimer, porque pensa, isso já foi há 25 anos atrás, né? Então, esse era assim o meu sonho de curiosa naquela época. E aí Não, e me detalhe, falaram, Alzheimer continua sem um tratamento definitivo até isso, hoje. então, pensa, só estou fazendo uma retrospectiva assim da sonhadora, né? Para a gente chegar onde eu tô hoje, então. E aí me falaram: olha, realmente, né? A gente aqui trabalha com pesquisa básica. Você é aluna do curso de farmácia, então é meio normal você ter tanta curiosidade assim por tratamentos mais efetivos, principalmente para doenças que ainda não têm, né, um tratamento assim uh, tão eficaz e que se tem muito ainda para pesquisar e tal. E eu falei, tá bom, então vamos pesquisar essa doença para entender ela melhor. E eu vou continuar nesse caminho aí como curiosa das doenças neurodegenerativas em geral, dentre elas a doença de Alzheimer. E foi isso que eu fiz durante, então, os próximos 20 anos. Né? E fazendo mestrado, fazendo doutorado, dando aula, formei também muitos alunos de iniciação científica nessa pesquisa básica. E aí, o que aconteceu? Há um tempo atrás eu comecei a ver assim, poxa, mas tem alguma coisa que não está mais dando tão certo para mim aqui aonde eu tô.
né? Porque na pesquisa básica a gente depende muito assim de projetos que são de financiamento, você concorre com muitas outras universidades, às vezes você não tem a estrutura ali que os outros laboratórios têm, então o financiamento vai para o outro laboratório. Aí eu na época, eu não estava assim alocada numa universidade federal, né, onde a gente tinha horas de dedicação exclusiva para pesquisa. Então toda as minhas horas de trabalho tinham que estar alocadas em projetos. Mas para ter essas horas eu tinha que ter a aprovação desses projetos que muitas vezes, né, eram muito difíceis de se conseguir. E aí foi surgindo assim aquela Simone curiosa, né? Ela foi voltando assim lá do início da faculdade. Puxa, mas será que eu não posso de repente migrar, né, para uma outra área onde a gente tem assim uma carreira mais estável, uma carreira onde a gente consiga ter uma remuneração condizente com o conhecimento que a gente tem e com o esforço que a gente coloca, né, no trabalho, que a gente não precise depender tanto assim de terceiros ou de financiamentos, que eu tenho uma vida assim também mais programada, né? Hoje eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma família, então começou a me gerar assim um pouco essa vontade de migrar da pesquisa básica para a pesquisa clínica. Então, no começo agora de 2024, eu comecei a fazer o movimento de migrar, né? Essa transformação ou transição de carreira, né? Como o pessoal fala. E aí, então, encontrei o Saúde em Contexto e hoje aqui estou, né, Camille? Qual é o seu cargo hoje? Hoje eu sou Clinical Operation Assistant numa CRO chamada Parexel. Então, eu trabalho prestando assistência administrativa e também, né, toda a parte de documentação dos estudos, dos trials, né, dos clinical trials no mundo todo. Então, hoje eu consigo, assim, ter acesso a pessoas de vários países, então estou me ambientando ainda, né, que é bem recente essa minha entrada na Parexel, mas vou te dizer que é bem desafiador e vem bem de encontro com essa Simone curiosa, que quer aprender, que quer conversar com as pessoas, que quer crescer também, né, dentro da pesquisa clínica. Então, é muito legal, assim, essa transformação, saber o passo a passo, o que fazer para a gente conseguir, né, fazer um plano de ação para que isso aconteça, porque não cai assim no seu colo, né, Camille, essas coisas. Você tem que saber o caminho das pedras, vamos dizer assim, porque quando a gente pensa em fazer uma transição, a gente no começo está muito cru, Perdido. assim, perdido. Então é muito importante a gente encontrar um grupo ou encontrar pessoas que também estejam com esse objetivo em mente, né? Para te ajudar, para te e a pesquisa clínica é uma comunidade assim bem interessante porque as pessoas realmente se ajudam, as pessoas realmente gostam de falar, né, sobre isso. E quando você encontra esse grupo certo, né, essa jornada ela se torna Mais leve. leve. É uma jornada que te demanda energia, né? Ela realmente precisa de um esforço pessoal assim grande, mas com um acompanhamento, você conversando com pessoas que estão na mesma situação que você, isso é o grande divisor assim de águas para você conseguir, sabe? Eu acho que isso é bem para mim foi o grande diferencial. Se hoje eu estou aqui, então foi porque eu tive ajuda
e encontrei um grupo de pessoas que pôde me orientar para fazer o que é certo para atingir o meu objetivo. Com o tempo também, você passa, até por você ver várias pessoas, né, fazendo esse mesmo caminho, você passa a observar e entender as coisas que dão certo, né? Uhum. Então, é muito bom, assim, a gente poder ajudar as pessoas, né, quando elas estão motivadas, né? E você fala, olha, geralmente essa abordagem costuma dar certo. Mas Uhum. eu não tenho a menor dúvida que o mérito é seu, mas realmente você pertencer a uma comunidade de pessoas que tem o mesmo objetivo que você, te fortalece muito, né? Eu sempre brinco que tem uma hora que o nosso cônjuge não aguenta mais, a gente sempre falando do mesmo assunto, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma comunidade, né? Que está vivenciando a mesma coisa que a gente, porque essa troca de informações é muito rica e um ajuda o outro e sempre você tem algo que você já descobriu e que eu ainda não descobri e que você vai compartilhar comigo e isso vai me ajudar aí a colocar mais um tijolinho aí nessa minha construção. Agora, Simone, uma coisa muito comum é que muitas pessoas que não moram na região sudeste, né, não moram em São Paulo, Rio, Minas, né, elas têm dúvidas se existe realmente oportunidade de trabalho para elas, né? Principalmente na parte de vagas remotas, né? E você mora hoje em Florianópolis. Conte Isso. para gente, como é que foi isso para você, assim, né? Você teve esse mesmo pensamento? Foi mais difícil? Você trabalha home office? Conta para gente. Tive, Camille. Esse era o meu. Quando eu comecei a fazer essa transição, eu pensei assim, mas como? Como que eu vou conseguir se eu moro em Florianópolis e os grandes centros de pesquisa e as grandes indústrias farmacêuticas estão na região sudeste e tudo mais, né? E então eu fui com o tempo descobrindo que não é bem assim, né? Que era possível, sim, morando em Florianópolis, e hoje eu trabalho da minha casa, né? Então, assim, eu trabalho da minha casa para o mundo todo. Então, não é nem na região sudeste, os meus estudos eles estão alocados em vários países, né? E a gente faz isso hoje remotamente. Então, é muito importante você entender como isso funciona, porque aí te tira essa dúvida de como que eu vou conseguir? Sim, você pode conseguir, você só tem que saber como funciona, quais são os cargos aonde você pode aplicar, como fazer para isso, né? Como customizar o seu currículo, quais são as pessoas dessa área que você gostaria, né, de conversar para entender melhor como isso funciona. Então, são esse passo a passo que, quando a gente começa com aquela vontade de migrar, a gente não sabe. Então, tem que dar o primeiro passinho, e daí você vai absorvendo as informações, e aí você vai pegando essas informações e jogando para a tua situação pessoal, para os teus objetivos, né? Então, realmente, eu não poderia eu, Simone, não poderia sair de Florianópolis, mas tem gente que pode, né? Então, cada pessoa tem uma situação. Então, eu foquei, eu fiz um plano de ação, né? Um objetivo de conseguir uma colocação na pesquisa clínica que fosse remota, ou que fosse aqui na minha cidade. Então, eu tinha essas duas vertentes, ou era aqui em Florianópolis, ou era remoto. E aí a gente vai trabalhando as ações para conseguir que a gente, então, atinja esse objetivo, né? Então, é bem importante você ter isso bem claro, assim, como fazer, onde eu começo, né? Muito bom. E já falando aí do como fazer, né? Conte pra gente aí como é que foi esse seu processo de se candidatar a vagas, né? A gente sempre brincava que você tinha 30 modelos de currículo, Ah, né?
E como é que foi aí para esse processo de você mandar o seu currículo chamar a atenção, você participar de entrevistas, como é que foi isso? Isso foi, assim, um dos meus, maiores desafios, eu acho, Camille, porque como eu vinha da pesquisa básica, então eu fazia de tudo lá, eu escrevia o projeto, eu comprava o material, eu fazia, às vezes ajudava os alunos nos experimentos, eu coletava os dados, tabulava os dados, eu analisava estatisticamente os dados, eu escrevia os artigos. Aí eu pensei assim, nossa, né? E agora? É, eu posso ir para uma área dessas aqui da pesquisa clínica, mas eu também me encaixo nessa outra aqui, eu também me encaixo nessa outra aqui. Então, isso foi assim crucial. Eu não podia ter um currículo só para aplicar para as várias vagas que existem na pesquisa clínica. Então, eu aprendi a customizar os meus currículos, pegando as minhas habilidades e competências que eu trazia da pesquisa básica, para alinhar com a descrição da vaga na pesquisa clínica, tá? Então, assim, quando eu comecei a aplicar, eu tinha um currículo geralzão. Claro, ninguém me chamava para nada, porque aquele currículo não estava alinhado adequadamente, né? Não era um currículo também louco, mas não estava alinhado adequadamente à descrição daquela vaga. Então, eu fui aprendendo sobre a pesquisa clínica através das aulas que eu fazia. Então, eu fui aprendendo quais eram as áreas e fui aprendendo a ver, não, mas olha, lá eu fazia isso, na pesquisa clínica também se faz. Então, eu vou mostrar através do meu currículo que eu sei fazer isso, né? Através das minhas experiências. Então, eu comecei a entender como que eu deveria fazer o meu currículo, e aí comecei a ser chamada para algumas entrevistas. É claro que no começo a gente não passa na primeira, aí você vai aprendendo a como se comportar nas entrevistas também, que é muito importante, né? Aí tem o Geober ali que ajuda bastante a gente. Foi bem. Até muito obrigada, Geober. Eu acho que eu nunca te agradeci assim formalmente, então faço isso publicamente aqui. Pelas nossas conversas, foram excelentes. E aí a gente vai trabalhando a nossa motivação, vai trabalhando a nossa ansiedade, vai trabalhando esse plano de ação junto com os nossos comportamentos. E a coisa vai fluindo e a coisa tende a acontecer, né? A probabilidade de acontecer vai aumentando, né, Camille? Quando a gente segue aí esses passo a passo, essas dicas, conversa com pessoas da área que já passaram por aquilo que a gente passou. Mas, assim, o mais importante é entender como a pesquisa clínica funciona e daí pegar as tuas habilidades e competências e aí customizar para essas vagas que você vai aplicar, se preparar também para a entrevista, né, o seu comportamento, como você vai demonstrar que você tem as competências para aquela vaga na entrevista, na conversa que você vai ter com o gestor. Assim, é um processo que às vezes demora 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende, cada pessoa, né, tem uma experiência com isso. Mas quando a gente se dedica e segue esse plano de ação, a probabilidade de dar certo aumenta bastante. Sim, a gente percebe que, assim, em média, esse processo dura de 6 meses a 1 ano. Mas depende muito também do tempo de dedicação da pessoa, porque tem algumas pessoas que estão trabalhando e às vezes estão se dedicando mais, menos, né? E tem aquelas pessoas que estão desempregadas ou estão
muito definidas em relação a esse processo de migração, então elas têm esse compromisso do tipo, essa semana eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo. Então, isso depende também. É óbvio que às vezes o universo ajuda um pouquinho, né? Mas a pessoa que está preparada e ela está efetivamente se dedicando, e uma coisa muito importante, né, Simone? A pessoa estar determinada. Uhum. Porque a gente pode achar que não, mas a pessoa que está entrevistando a gente do outro lado, ela percebe essa determinação e essa preparação, do tipo assim, poxa, a Simone está pronta para ação, ela está pronta para jogar em qualquer área do campo, ela está disposta, né? Então a gente já viu muita entrevista assim de gente que foi para entrevista muito preparado, a pessoa não tinha experiência prévia na pesquisa clínica, não tinha conhecimento e expertise profundo na área temática que ela iria trabalhar, mas ela estava tão determinada, assim, estava tão obstinada a contribuir, fazer a diferença, e óbvio, ela tinha um background na ciência básica rico, né? Porque assim, ciência básica e ciência e pesquisa clínica é diferente. Tá, mas ambas têm um protocolo de pesquisa. Ambas, muitas vezes, a depender se não for bancada, tem uma aprovação ética, mesmo estudos em animais tem uma aprovação ética animal, né? Ambas têm a fase de execução e coleta de dados, e quanto melhor a qualidade da coleta, melhor vai ser o resultado. Ambas têm análise estatística e análise dos dados, nem que seja uma análise não estatística, mas você avaliar o que foi demonstrado, né? Ambas têm a fase de publicação e de compartilhamento de resultados. Então, vejam, o processo ele é um pouco diferente, mas ele é tão distinto assim? Não, ele não é. Então, se você trabalhou na pesquisa básica, você aprendeu a ler um artigo científico, você aprendeu a ver o que é um artigo científico de valor, você aprendeu a entender um artigo científico. Querendo ou não, enquanto você fazia tudo isso, você desenvolveu o seu inglês, né? Então, tudo isso te ajudou a você chegar onde você está hoje, né? Não é assim, eu entrei na pesquisa clínica, mas eu não tenho nenhuma experiência. Não, e é isso que o Joubert sempre fala. Não, pera, como assim não tem nenhuma experiência? Você esteve onde esses últimos anos? Eu estava trabalhando na pesquisa básica, certo? O que você fazia lá? Eu li artigo, eu escrevi artigo, tudo que você já relatou aqui para a gente no início da live. Então, toda essa sua bagagem, ela é rica. Você só deu uma roupagem diferente, mas ela te preparou para esse momento, né? E é isso que a gente sempre tenta mostrar. Muito bacana. E conta essa história, então, dos 30 currículos aí. Então, cada currículo você utilizava para uma vaga que você achava que a customização estava mais adequada. Porque no começo eu gosto muito de ler e escrever, né? Então, no começo, eu estava mais inclinada, por exemplo, para a área de medical writing, que é uma das possíveis atuações dentro da pesquisa clínica, né? Então, eu tinha um currículo para medical writing, onde eu colocava que eu já tinha escrito artigos científicos, que eu sabia escrever resultados, fazer análise estatística, como descrever, né, essa análise estatística, os artigos que eu já tinha publicado, os periódicos onde eu já tinha sido revisora, né? E aí eu ia para essa área também, para dar exemplos, assim. E a parte regulatória também eu fazia, né, lá na pesquisa básica, não tão complexa como ela é na pesquisa clínica, é claro, mas aí eu tinha, através das aulas do Saúde em Contexto, eu tive uma boa contextualização de como era o processo ético dentro da pesquisa clínica, então isso me ajudou a
fazer o meu currículo dentro daquilo que era similar, né? Eu trazia o que era similar da básica para a pesquisa clínica. Então, também fiz algumas entrevistas para a parte regulatória, né? Tava bom o currículo, porque quando o currículo tá bom, vamos dizer assim, a gente começa a ser chamado para as entrevistas, né? Claro, tem concorrência, faz parte. Eventualmente vai ter, talvez, algum candidato que esteja melhor preparado que você, com mais experiência que você naquele momento. Não pode desistir por isso, né? Não pode se colocar para baixo por causa disso. Então, claro, a gente fica chateado, não fui selecionado, mas bola para frente, vai ter outras oportunidades, né? E aí veio essa parte mais administrativa, então, porque eu estava mesmo focando num cargo remoto, eu queria trabalhar remotamente. Aí eu comecei a estudar essa parte de prestar assistência aos estudos clínicos, né? Então, os Clinical Trial Assistant, por exemplo, assistentes de pesquisa clínica, eles podem atuar tanto nos centros de pesquisa quanto nas CROs. Né? Por exemplo, a Parexel é uma CRO. Então, eu comecei a estudar como que isso funcionava e como eu poderia aplicar as minhas habilidades para esse tipo de vaga. Então, foi o que eu fiz. E aí fui chamada para entrevista. A primeira entrevista é sempre com um RH, né? Uma entrevista inicial, quando a gente vai para uma CRO. É muito importante vocês saberem que é em inglês, então o inglês básico assim para pesquisa clínica, para você se comunicar numa entrevista também é muito importante. Investir no inglês juntamente com um bom plano de ação aí, com um bom grupo de apoio, um bom networking, né? Então o inglês também é fundamental. E aí você vai para a parte da entrevista, se você passa nessa primeira fase, você vai para a fase de entrevista com o gestor, que às vezes pode ser um gestor do seu próprio país, você vai falar em português, ou às vezes não. Então não tem como saber, né? E você tem que estar preparado para isso, mas com o networking que a gente faz, entendendo melhor como a pesquisa clínica funciona dentro de uma CRO, se esse for o teu objetivo, por exemplo. Você vai construindo o raciocínio necessário para você ir para essa entrevista, sabe? É um processo, tá? É um processo e, claro, demanda energia da gente. A gente precisa estar querendo muito, precisa, né? Tá aí buscando a informação, se preparando para que tudo corra bem e você seja selecionado. Também tem um esforço pessoal, claro, muito significativo dentro desse processo. Mas ele fica mais leve, como você colocou no começo, né, Camille? Fica mais leve quando a gente tem um suporte, quando a gente tem alguém para dividir e pegar dicas. Isso ajuda muito. É o networking que a gente faz, né? Que ajuda muito a gente nessa hora também. Até para nos ajudar a treinar, né? A gente muitas vezes, né? O Jober sempre fala isso muito, né? A entrevista, ela é um treino, né? Então, e eu brinco, né? Que eu no passado eu ia para uma entrevista, a minha preocupação era pensar se a roupa que eu estava vestindo era apropriada e se eu ia chegar no horário certo, né? Na época, as entrevistas eram todas presenciais. Mas eu não me preparava, né, da forma adequada, né? Então, não preparava para contar a minha história, né, de uma forma impactante, não me preparava em relação a quais as perguntas prováveis que vão ser feitas para mim e como que eu vou responder essas perguntas que serão feitas, né? Então, toda essa preparação, mas Camille, eu sei contar a minha própria história, tá? Mas você sabe contar a sua história de uma forma que você efetivamente valorize aquilo que você quer
passar para a pessoa que está te entrevistando, né? E já valorizando os aspectos que você sabe que aquela empresa valoriza, que aquela vaga tem como sendo importante, né? E a gente sempre brinca que tem algumas coisas-chave que são muito importantes que você tem que colocar de uma forma despretensiosa, né? Não como, olha, inclusive aqui na vaga fala que tem que ser essa habilidade e eu fiz isso daqui, não. Você vai contar a sua história profissional, mas você não pode se esquecer que tem ali uma pequena passagem em que está dando um match ali, né, com a pessoa que eles estão procurando, com o profissional, e você despretensiosamente vai colocar ali na sua história, né? Não pode esquecer de falar aquela parte, né? A gente que nós queremos saber se você tem experiência de trabalho, sei lá, multicultural, né? Inclusive, aquele projeto que eu fiz, em que a gente tinha pessoas do time que estavam alocadas em vários países, eu tinha, inclusive, uma pessoa muito próxima a mim, que ela era, inclusive, chinesa, isso foi uma experiência muito interessante, porque me aproximei da cultura e tal. Pronto. Então, assim, você despretensiosamente não contou nenhuma mentira, mas você valorizou aquelas coisas que você sabe que eles estão procurando. Então, é como se você jogasse uma pequena isca, né? E a pessoa, então, ela começa a ouvir a sua história e fala assim: nossa, mas a Simone é justamente o que a gente procurava. Aí, quando termina a entrevista, ela fala assim: gente, eu acho que nós encontramos o nosso candidato. Olha, conversei hoje com a Simone, puxa, ela marcou todos os pontos aqui do que a gente procura. Mas, óbvio, né? Você colocou isso de uma forma leve, despretensiosa, agradável, né? A pessoa fica interessada em ouvir a sua história, mas ali não tem nada de sorte, né? Aquilo ali é treino, é preparação, né? E o Joubert ensina muito isso para a gente, né? Essa preparação é fundamental e ela faz toda a diferença. É uma outra Simone? É uma Simone que não existe? Não, é uma Simone preparada para aquela situação, muito longe de mim, na minha inocência, me preparando para chegar com uma roupa adequada no horário certo. Não é? É bem isso mesmo, é saber contar a tua história. Exato. E valorizar essa história de vida que você tem, valorizar ela para aqueles requisitos da vaga, sabe? Contar a tua história, onde você trabalhou, com quem que você já trabalhou, com quem você já trabalhou, mas voltado para a cultura da empresa, voltado para a descrição da vaga, e aí você vai aprendendo como fazer isso aí ao longo do processo. Isso é uma transformação mesmo que a gente vai tendo e construindo ao longo do processo. E assim, algumas coisas a gente não pode levar muito para o pessoal. Aquele entrevistador, ele está genuinamente interessado na Simone? Olha, ele está interessado em saber a história da Simone, mas ele está mais interessado ainda em encontrar um candidato ideal para a vaga que eles estão buscando preencher. Quanto mais candidatos adequados ele encontrar, o mérito é dele. Então, ele está interessado na Simone, mas se a Simone estiver muito distante daquilo que ele procura, ele vai se desinteressar. Então, a gente precisa dar uma ajuda. A gente precisa apresentar, e óbvio, numa entrevista, a gente não vai contar tudo que ele precisa para conhecer a Simone, mas nós vamos contar aquilo que a gente já sabe que está dando match com aquele profissional que ele procura. E é isso que nós temos que facilitar a vida do entrevistador, né? Isso aí. E, Simone, eu queria que você deixasse algumas dicas, né? A gente tem muitas pessoas que estão querendo fazer exatamente essa mesma migração profissional que você fez, pessoas que vêm da academia, que já têm uma história aí de anos de trabalho na academia. Temos também, obviamente, pessoas que vêm da assistência, inclusive
essa semana a Mayra esteve aqui conosco contando, né, como é que ela fez essa trajetória da saúde assistencial, ela como enfermeira para a pesquisa clínica. Mas eu queria que você deixasse aí 3 dicas para você motivar, né, as pessoas que estão aí querendo trilhar o mesmo caminho que você e mostrando que sim, é possível fazer isso, inclusive fora do eixo sudeste. Então, Camille, como dica, olha, o primeiro, assim, é entender o que você quer, aonde você quer estar, né? Qual é a área da pesquisa clínica que você mais se encaixa, que você gostaria de se dedicar, porque também não pode, né, não pode se dedicar a tudo o que todas, né, toda a pesquisa clínica é imensa, então tenta descobrir qual a área que você mais se enquadra, o que você mais gosta, enfim. O segundo, então, é customizar o currículo. Você tem que ter um bom currículo, isso faz toda a diferença. Então, no meu caso, quando eu acertei a mão no currículo, eu comecei a ser chamada para as entrevistas das vagas. E como terceira dica, que vem com 3 ideias, seria ter um bom inglês, alinhar também os seus comportamentos, né? Aquela parte de ter uma motivação para realmente colocar em prática o passo a passo que é necessário para atingir o objetivo, e o networking, né? Estar ao lado ou conhecer pessoas que vão agregar na sua trajetória para você atingir o objetivo, né? Então, esses seriam, acho que, os principais aspectos assim importantes para se conquistar a tão sonhada vaga na pesquisa clínica. E Simone, só para explorar mais o networking, assim, como é que foi para você construir networking, né? Você tinha conhecidos que trabalhavam na pesquisa clínica? Então, olha só, quando eu comecei, essa história é até interessante. Quando eu comecei a me interessar pela pesquisa clínica, eu fiz um LinkedIn e comecei a buscar pessoas que eu conhecia da pesquisa básica. E aí eu encontrei uma ex-aluna minha de iniciação científica, ela tinha sido minha aluna em 2012, e aí eu já sabia que ela tinha saído do Brasil, tinha feito doutorado fora do país e tudo mais, mas eu não tinha mais assim muita informação sobre o que ela estava fazendo. E quando eu encontrei ela no LinkedIn, ela era gerente médico-científica, MSL da AbbVie, né, que é uma indústria farmacêutica. Eu disse, olha só, né, a fulana, nossa, que a gente trabalhava junto lá no laboratório, que era aluna de farmácia, que eu dava aula para ela, tá na pesquisa clínica, que bacana. E aí eu comecei a falar com ela. E aí ela foi me apresentando outras pessoas e eu fui entendendo melhor, né, as áreas. Aí eu vi que MSL para mim não dava, por exemplo, porque tem que viajar e tudo mais. Aí fiquei meio desesperada, pensei, nossa, então eu não me enquadro em nada. Não, né? Então é todo um processo, assim. Mas foi interessante essa questão de que realmente era um mundo que eu desconhecia, né? E que eu me apaixonei. Quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu estudava, eu mais descobria assim, não é aqui que eu quero estar. E aquilo ia me dando uma motivação de como que eu vou fazer para pegar o que eu sei e aplicar aqui, sabe? Como que eu vou chegar lá? E ter tido esse networking do LinkedIn e também dos colegas aí do Saúde em Contexto foi fundamental. Porque nas conversas de bastidores é que a gente se encontra, né, Camille? Nas conversas de bastidores a gente aprende muito, assim.
E também participar de eventos quando puder, bem legal também para conhecer essas pessoas do LinkedIn ao vivo, conversar um pouquinho com elas. Tudo isso faz parte do processo de se estar nesse mundo da pesquisa clínica, né? E como é que está, para a gente finalizar, como é que está a sua vida hoje? Então, faz 3 semanas que efetivamente eu comecei o meu trabalho na Parexel. Então, eu estou ainda na parte de ambientação, de estar entendendo como que a empresa funciona. É uma ótima empresa. Isso, eu, assim, realmente estou bem feliz, né? Não só porque eu entrei na pesquisa clínica, não, é porque realmente é uma companhia, uma empresa bacana, que recebe muito bem a gente, nós temos muitos treinamentos, nós podemos crescer, né? Existe possibilidade de desenvolvimento também dentro da empresa. E estou bem nessa fase inicial mesmo, mas já conheci muitas pessoas, já aprendi muita coisa, já vi muita coisa que eu tinha curiosidade lá nas aulas, eles vinham, teve na parte ali do curso, Camille, da pesquisa clínica avançada, que eu fiz aí com vocês, que falava de TMF, CTMS, e eu falava, nossa, mas eu quero ver, como é que isso funciona? Eu não sei se você lembra disso, mas e hoje eu estou vendo, estou trabalhando com isso, né? Então é realmente você descobrir aquilo que você mais se encaixa, que você tem mais afinidade e correr atrás. E vamos ver daqui a um tempo como que eu vou estar, mas é bem no início ainda, assim, mas está bem Legal. legal. Mais para frente vou te chamar de novo para você contar aí como é que está a sua vida na pesquisa clínica. Tá bom, então. Obrigada, Simone. Obrigada ao pessoal que nos acompanhou aqui. Então, estamos finalizando a semana de aquecimento e fiquem aí nos acompanhando, porque nós temos muita coisa ainda à frente pela jornada da pesquisa clínica, onde nós vamos falar justamente como que a gente coloca em prática aí todos os aspectos que a gente abordou ao longo da semana, né, de fazer networking, conhecer pessoas, né? Algumas que a gente já conhecia, mas conhecer pessoas novas, preparar o currículo, se preparar para entrevistas e o mais importante, contar a nossa melhor história profissional de uma forma que se encaixe com aquela vaga desejada, né? E precisa ser uma vaga certa para a gente, numa empresa que combine com o nosso estilo, mas isso a gente vai voltar a falar na semana que vem, na jornada da pesquisa clínica. Uma boa final de sexta-feira para vocês e bom final de semana para você também, Simone. Obrigada aí pela companhia e muito boa sorte aí. Eu tenho certeza que você vai fazer uma carreira profissional muito bacana aí na Parexel ou qualquer lugar que você esteja. Muito obrigada, Obrigada. pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.